os 4 sentidos das Escrituras, ler as Escrituras de forma alegórica, de forma analógica, tudo isso vem para nós a partir de Orígenes. E também essa construção de uma teologia sistemática em diálogo com a filosofia reniana da época, que muitos de nós já consideramos quase como algo natural. Como, sim, é isso que os teólogos fazem. Isso começa com Orígenes. Então, por todos esses motivos, ele continua sendo uma figura muito importante. Orígenes, um dos padres da Igreja, nos diz que a fonte de muitos males está em aderir à parte carnal ou externa das Escrituras. Aqueles que fazem isso não alcançarão o reino de Deus. Busquemos, portanto, o espírito e o fruto substancial da palavra, que são ocultos e misteriosos. E o próximo passo foi: mas o resultado lógico disso, ou seja, as Escrituras têm pouca utilidade para aqueles que as entendem apenas como estão escritas. Por meio de um sistema como esse, é evidente que qualquer um poderia encontrar o que quisesse em qualquer passagem das Escrituras, e que as Escrituras poderiam ser usadas para apoiar qualquer doutrina já inventada pela imaginação mais selvagem do mais fanático dos fanáticos. Mesmo que a doutrina fosse totalmente contraditória às Escrituras, as Escrituras poderiam ser feitas para concordar plenamente e ensinar tal doutrina. Vamos nos aprofundar na hermenêutica espiritualizante, Origem de Alexandria. Este é um documentário em série dividido em 2 partes. Se não vai querer perder isso, procura por Bible Meds no YouTube. E não se esqueça de comentar, curtir e compartilhar. Hermenêutica. Porque isso é importante. As Escrituras são tão fáceis de entender. Por que toda essa conversa sobre interpretação? Por que a necessidade de interpretação? E assim, a lição desta semana é: por que a interpretação é necessária? O termo interpretação e, logo mais na lição, veremos a hermenêutica. Quero dizer, esses parecem termos tão carregados, termos acadêmicos, falas. O 10 cilindros? É tipo, eu achei que a gente só ia ler. Mas, na verdade, a gente interpreta muita coisa. Porque, por exemplo, a frase de abertura da lição traz esse ponto importante. É sábado à tarde. Diz que ler a Bíblia também significa interpretar a Bíblia. Isso mesmo. Dá para tirar a expressão a Bíblia dali 2 vezes. Ler já é interpretar. Isso é. A definição de interpretação no dicionário é explicar algo. Certo. O que significa algo? E mesmo que você não esteja explicando para outra pessoa, quando você lê, está explicando para si mesmo. Você precisa chegar a compreender o significado. Então, em qualquer frase simples, sabe? Tipo, por exemplo, quando você para num sinal de pare. Essa é uma frase completa. É a implicação de que você deve parar, mas você tem que interpretar, tipo, quando devo parar? Onde devo parar? Por quanto tempo devo parar? Devo nunca mais dirigir? Você sabe, é claro, que é um cruzamento com 4 paradas. E por isso estamos sempre fazendo interpretação. Certo. Como já mencionamos, mesmo na língua nativa, existe a possibilidade de mal-entendidos, sendo, portanto, necessária uma explicação. Lemos sobre Filipe e o eunuco etíope, e ele estava lendo em uma língua que entendia. Mas quando Filipe perguntou: "Você entende o que está lendo?", ele diz: "Como posso, a menos que alguém me explique?" Certo? A questão central é realmente querer o entendimento correto. Quer dizer, nós realmente queremos saber. O que eu quero dizer é que espero que queiramos saber o que a Bíblia realmente diz, e não o que nós queremos que ela diga. E essa é a função da interpretação. Queremos ser capazes de aplicar os princípios corretos e chegar a uma compreensão do que Deus realmente deseja nos comunicar. Certo. Então, por que o tema da hermenêutica é tão importante? Minha resposta seria que a questão da hermenêutica é a questão mais fundamental na teologia. Talvez não seja a pergunta mais importante. A pergunta mais importante é a questão da nossa salvação. Mas como eu sei sobre o plano de salvação de Deus e o que Deus quer que saibamos sobre sua salvação graciosa? Eu chegarei a conclusões completamente diferentes se minha interpretação da Bíblia não estiver em harmonia com a própria Bíblia. Se as afirmações forem tiradas do contexto. Isso vale não só para a questão da salvação, mas para toda e qualquer doutrina que ensinamos, e para tudo o que a Bíblia ensina. De certa forma, a questão da hermenêutica é como um divisor de águas na teologia. Eu venho da Europa Central.
E na Europa Central, de onde eu venho, há 2 dos maiores e mais longos rios do continente. O rio Danúbio, que acaba desembocando no Mar Negro, e o rio Reno, que termina no Mar do Norte ou no Oceano Atlântico. O lugar que determina o divisor de águas desses 2 rios, que define para onde vão as águas desses rios e de todos os rios e riachos que os alimentam, não são as montanhas mais altas e imponentes da Europa. É a região de algumas suaves colinas no sul da Alemanha. E é ali que se decide para onde as águas vão acabar indo. Os rios podem serpentear e fazer muitas curvas diferentes, mas no fim das contas vão acabar no Mar Negro ou no Oceano Atlântico. Agora, de maneira semelhante, é assim também na teologia. Dependendo de onde você começa e com quais pressupostos e métodos você se aproxima da Bíblia, vai chegar a conclusões completamente diferentes. Essa é uma das razões pelas quais a questão da hermenêutica é tão debatida na teologia e até mesmo dentro da Igreja Adventista. É essa questão que basicamente impacta todas as outras perguntas na teologia. Veja, ninguém se aproxima da Bíblia com a mente em branco ou vazia. Todos nós trazemos diferentes formações, diferentes experiências, diferentes pressupostos conosco. E eles influenciam como lemos e interpretamos as Escrituras. E precisamos permitir que as Escrituras moldem, influenciem e até mudem nossos pressupostos para que estejam em harmonia com a Bíblia. A outra observação que quero fazer sobre esse texto é que não apenas alguns dos escritos de Paulo são difíceis de entender, mas que seus escritos são distorcidos por alguns, deturpados, em outras palavras, mal interpretados. Isso já acontecia no primeiro século, enquanto os escritos de Paulo eram disseminados pelo Império Cristão e as pessoas eram abençoadas. Havia pessoas que pegavam os escritos de Paulo e os interpretavam de forma errada. E algumas pessoas podem dizer, isso não tem consequências eternas, mas a Bíblia diz que Pedro indica que essa má interpretação levou à destruição deles. Em outras palavras, interpretar mal, ter uma hermenêutica ruim, pode levar à ruína espiritual de alguém. A implicação é que existe uma maneira certa de interpretar as Escrituras, e existe uma maneira errada. E aqui, no primeiro século, com os escritos de Paulo, havia indivíduos que se apropriavam de seus escritos e os interpretavam erroneamente, levando à sua própria destruição espiritual. Origem de Alexandria, filosofia e cristianismo. Pode-se facilmente perceber, a partir deste breve resumo, que a escuridão que em qualquer época cobre a Terra e a densa escuridão que envolve as pessoas são as trevas do Egito. Deus não se propôs a libertar seu povo apenas da escravidão física, mas também das trevas espirituais, que eram muito piores. E como essa escuridão ainda persiste em grande medida, esse trabalho de libertação ainda está em andamento. Israel antigo, e seus corações voltaram-se novamente para o Egito. Ao longo de toda a sua história, eles foram alertados sobre o Egito e constataram que nunca estiveram completamente livres, por muito tempo, da sua influência nefasta. Cristo veio à Terra para libertar os homens de toda espécie de escravidão e, para esse fim, colocou-se plenamente na posição do homem. Portanto, havia um significado profundo em ele descer ao Egito, para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor ao profeta. Do Egito chamei o meu filho. Já que Cristo foi chamado do Egito, todos os que são de Cristo, ou seja, toda a descendência de Abraão, também devem ser chamados do Egito. Fazer isso é a obra do Evangelho. Na época, Alexandre já havia chegado ao Egito em novembro de 332. Ele estava em campanha na Ásia há cerca de 2 anos e meio. Ele já havia percorrido 2.900 quilômetros. O Egito é um dos territórios mais desenvolvidos do Mediterrâneo.
Por isso, o Egito é absolutamente um prêmio vital para Alexandre conquistar como parte de suas conquistas. Já se passaram Passaram-se mais de 3.000 longos anos desde o grande auge da civilização antiga. Os faraós ergueram as monumentais e eternas pirâmides de Gizé e, desde então, o Egito viu nada menos que 30 dinastias distintas de faraós surgirem, prosperarem e finalmente desaparecerem no tempo. Mas, na história mais recente, o poder do Egito enfraqueceu e o país tem sido controlado pelos persas desde o século VI. Os egípcios nunca aceitaram o domínio persa. Praticamente todas as gerações tentaram se rebelar, tentaram expulsar os persas. Então, com Alexandre tendo derrotado o próprio rei persa nisso, ele já chega ao Egito como uma celebridade. Antes de retomar sua campanha contra Dário, Alexandre demonstra seu poder construindo uma nova capital para o Egito. Alexandre decide que quer construir uma colônia grega permanente na costa egípcia. Ele vai dar a essa cidade o seu próprio nome, Alexandria. Alexandria um dia se tornará um centro de ciência e de aprendizado, a capital comercial de todo o mar Mediterrâneo. O lugar onde todo tipo de gente diferente pode se reunir. Egípcios, gregos, judeus, todo mundo. Ela será o lar de 2 das 7 maravilhas do mundo: o farol de Faros e a biblioteca de Alexandria. Alexandre só fica no Egito por alguns meses, mas seu impacto será sentido pelos próximos séculos, à medida que o Egito se torna uma verdadeira nação cosmopolita por causa de sua introdução ao grande império que Alexandre irá fundar. Um dos principais responsáveis por introduzir a nova filosofia na igreja foi Orígenes. Mas Hein diz que essa nova espécie de filosofia, imprudentemente adotada por Orígenes e outros cristãos, causou um imenso dano ao cristianismo, pois levou seus ensinadores a envolver em obscuridade filosófica em muitas partes da nossa religião, que em si mesmas eram claras e fáceis de entender. E acrescentar aos preceitos do Salvador não poucas coisas das quais não se encontra uma só palavra nas Sagradas Escrituras. Orígenes foi elevado à posição de chefe da escola catequética de Alexandria, que era o principal seminário teológico do mundo naquela época. A ele, jovens acorriam aos centenas e milhares de todas as partes do mundo para aprender teologia e se prepararem para serem professores na igreja. Tão grande era a influência de Orígenes sobre esses jovens que Farrer nos conta que metade dos sermões daquela época eram emprestados, consciente ou inconscientemente, direta ou indiretamente, dos pensamentos e métodos de Orígenes. Alexandria era o centro da educação do mundo. Era como Oxford ou a Nova Atenas na Antiguidade Tardia. Nessas escolas, filósofos pagãos eram estudados de uma certa maneira, um método alexandrino particular de leitura, Aristóteles e, em especial, Aristóteles. Ele era a voz dominante. Esse método evoluiu. E quando o cristianismo criou raízes em Alexandria, as metodologias pagãs foram adotadas por esses primeiros escritores cristãos em Alexandria. Então, a forma como Aristóteles era interpretado passou a ser a forma como a Bíblia era interpretada. E isso levou a... As ramificações disso, em muitos aspectos, ainda estão presentes hoje. Mas, considerando suas origens nas tradições acadêmicas pagãs de Alexandria, é preciso questionar se esses resultados são realmente autênticos. Se são exatamente o que o cristianismo deveria ser. O paganismo e o cristianismo se encontraram no campo de batalha quando Constantino disputou o trono de Roma. O paganismo e o cristianismo se enfrentaram de forma ainda mais mortal em Alexandria, onde escolas cristãs e pagãs ficavam lado a lado. Foi aqui que homens como Orígenes e Clemente, reconhecidos como pais da Igreja, adotaram a filosofia dos gregos e aplicaram ao estudo da Bíblia os mesmos métodos que eram comuns no estudo de Homero e de outros escritores gregos. A alta crítica nasceu em Alexandria.
Ela foi o resultado da mistura das verdades ensinadas por Cristo com a falsa filosofia dos gregos. Foi uma tentativa de interpretar os escritos divinos pelo intelecto humano, uma retomada da filosofia de Platão. Esses professores, ao introduzirem a filosofia grega nas escolas, que eram nominalmente cristãs, abriram caminho para as controvérsias teológicas que abalaram o mundo romano e, por fim, estabeleceram o mistério da iniquidade. O mais importante dos padres orientais, eu não hesitaria em dizer Orígenes. Agora, por quê? Bem, antes de tudo, talvez um pouco sobre ele. Um egípcio, esse é o nome dele, Horus Janus, nascido de Horus. Então é um nome egípcio antigo. Ele é de Alexandria, esse grande centro cultural que remonta à época de Alexandre o Grande. Mas esse centro de pensamento representava a união de muitas culturas. Pensa em Fílon de Alexandria, a influência judaica. E claro, a influência helenizante e platonizante. Quero dizer, tudo isso está em Alexandria. E Orígenes se torna, aos 18 anos, o chefe da escola catequética de Alexandria. Ou seja, ele está no meio disso. Ele está envolvido desde o começo. Agora, deixe-me traçar um contraste com Irineu. Eu mencionei que ele é um teólogo profundamente bíblico. Orígenes conhece a Bíblia, na verdade, provavelmente melhor do que qualquer um no mundo antigo. Um dos primeiros verdadeiramente grandes, eu diria. Estudiosos sistemáticos da Bíblia e de diferentes versões e traduções, e alguém que se dedicou a aprender hebraico bem o suficiente para traduzi-la, etc. Então, tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, Orígenes, que surge nesse tipo de mundo de pensamento neoplatônico. Aliás, ele é contemporâneo do grande Plotino, um dos mais importantes filósofos neoplatônicos. Então, Orígenes está tentando, em seu jeito profundamente bíblico, promover uma síntese, se quiser, entre a Bíblia e a filosofia dominante da época, o neoplatonismo. E é daí que vem suas grandes obras. Orígenes nasceu por volta do ano 185 d.C., provavelmente em Alexandria, no Egito. Ele era um homem de imenso saber, mas infelizmente adotou um sistema espiritualizante na interpretação das escrituras. Isso foi o que inundou a igreja com muitos erros. Ele escreveu durante a primeira metade do século III. Examinei cuidadosamente todos os escritos de cada autor cristão anterior ao Concílio de Nicéia, com a única exceção de Orígenes. Algumas de suas obras até agora não consegui obter. Portanto, enquanto apresento o testemunho completo de todos os outros pais sobre o tema em questão, no caso dele, não posso afirmar o mesmo. Mas posso apresentá-lo com detalhes suficientes para retratá-lo de forma justa. Sua primeira referência ao sábado é uma negação de que ele deva ser entendido literalmente. A Igreja de Alexandria se desenvolveu em uma cidade com uma comunidade judaica grande, vigorosa e bem educada. Filo de Alexandria era um desses judeus, e sabemos que seu trabalho influenciou o de Orígenes. Filo era profundamente devoto à lei, à tradição e às escrituras do judaísmo, e ainda assim ele assumiu como seu. Desejo de tentar compreender essa tradição e lei no contexto da filosofia grega, na qual ele havia sido educado na cidade de Alexandria. Portanto, Alexandria é um contexto que possui uma tradição judaica e uma tradição cristã muito antiga, mesmo que não remontasse até Marcos. E era importante tanto pelo comércio quanto por sua atmosfera intelectual. Então, podemos dizer que Orígenes nasceu em um dos centros mais importantes do Império Romano. Junto com Filo, também acreditamos que a teologia de Orígenes foi influenciada pela de Clemente de Alexandria, que viveu algumas gerações antes de Orígenes. Assim como Filo, ele era altamente instruído, mas Clemente se declarou cristão. Um cristão tentando integrar sua compreensão da Bíblia com seu interesse pela filosofia grega. Ele estava debatendo com algumas pessoas que conhecemos como gnósticos, mas se declarou um gnóstico cristão, um cristão para quem o conhecimento de Deus e a salvação eram de importância crucial. E ele também acreditava que Deus, através da encarnação, agiu como um mestre em relação à humanidade.
pelo método místico de Orígenes. É inútil esperar qualquer entendimento uniforme tanto do livro de Daniel quanto do Apocalipse ou de qualquer outro livro da Bíblia. Pois esse sistema, se é que pode ser chamado de sistema, não conhece lei alguma, a não ser a imaginação desenfreada de seus adeptos. Portanto, existem tantas interpretações diferentes das escrituras quantas são as diferentes fantasias dos escritores quanto ao método literal. Por isso, tudo está sujeito a leis bem estabelecidas e claramente definidas. E, visto por esta perspectiva, o leitor ficará surpreso ao ver como muitas partes das escrituras se tornam simples, fáceis e claras de imediato, enquanto, de acordo com qualquer outro sistema, são obscuras e insolúveis. Admite-se que muitas figuras são usadas na Bíblia e que grande parte dos livros em questão, especialmente o Apocalipse, está revestida de linguagem simbólica. Mas também se afirma que as escrituras não introduzem nenhuma figura que, em algum lugar, não forneça uma linguagem literal para explicar. Este volume é apresentado como uma exposição consistente dos livros de Daniel e Apocalipse, de acordo com o sistema literal. Vale lembrar que, na filosofia de Amônio, Clemente e Orígenes, toda escritura contém pelo menos 2 significados, o literal e o oculto, sendo que o literal é considerado o sentido mais inferior de uma escritura. E, portanto, é um obstáculo para a devida compreensão do significado oculto e de toda a sua sequência de outros significados ocultos. E, assim, deveria ser desprezado e separado o máximo possível do sentido oculto, sendo considerado de valor mínimo, pois a fonte de muitos males está em se apegar à parte carnal ou externa das Escrituras. Aqueles que assim o fazem não alcançarão o reino de Deus, e, portanto, as Escrituras têm pouca utilidade para quem as entende apenas como estão escritas. Um notável pai da Igreja a se considerar é Orígenes. Ele é talvez o maior estudioso da Igreja primitiva, foi orientado por Clemente e formado nas escolas de Alexandria, que era a capital intelectual do mundo naquela época. Orígenes era considerado um gênio teológico e foi o primeiro a expor a doutrina cristã de forma sistemática. Ele tinha cerca de 17 anos quando a perseguição à igreja chegou à sua cidade natal, Alexandria. Isso lhe custou muito caro, pois seu pai estava entre aqueles que foram martirizados por causa da fé. No entanto, a tentativa de extinguir a fé só fez com que sua chama se acendesse ainda mais. Orígenes se comprometeu com uma vida de disciplina extrema e devoção rigorosa às Escrituras. Ele é mais conhecido por introduzir uma abordagem alegórica ao estudo interpretativo da Bíblia. E isso é muito interessante, porque depois de estar em um contexto conhecido por seu extremo intelectualismo, ele apresenta essa visão de que, de alguma forma, existe um limite para a nossa capacidade intelectual. Em outras palavras, quando se trata das coisas de Deus, ser inteligente só te leva até certo ponto. Então, você pode ser a pessoa mais inteligente aqui, e ele está dizendo para todo mundo que ainda existem coisas sobre Deus que nem ele mesmo entende. Isso é importante porque, ao estudar as Escrituras, ele introduz essa abordagem alegórica de interpretação. Agora, se você conhece C.S. Lewis e as Crônicas de Nárnia, então você já tem uma noção do que é abordagem alegórica. Ela utiliza narrativa e imagens criativas para retratar a verdade e captar toda a profundidade do entendimento bíblico. Segundo Orígenes, existe a letra da lei, mas também existe a implicação espiritual por trás dela. Ele argumenta que você não pode compreender totalmente um texto de forma prática sem captar o significado espiritual dele. É por meio desse método que Orígenes consegue traçar a revelação de Cristo em todos os textos do Antigo Testamento. Toda aquela parte longa, monótona e entediante do Antigo Testamento, tipo, sabe, Números e Levítico. Tudo aquilo que as pessoas pulam quando estão lendo a Bíblia. Você sabe do que eu estou falando. Pois é, o Orígenes usava seu método para revelar Cristo justamente nessas passagens mais improváveis. E Orígenes não só misticiza e localiza a segunda vinda ao fazer a entrada de Cristo na alma, mas ele combina isso com o fim do mundo, ou o fim dos tempos, tornando esse momento o fim do domínio do mundo sobre a alma. Assim, ele deixa completamente de lado o conceito apostólico histórico do fim catastrófico do mundo cósmico. Esse fim místico, segundo Orígenes, é para o cristão maduro que alcança a perfeição.
Dessa forma, mais um dos ensinamentos da igreja primitiva é submerso sob a maré implacável da alegorização. O apóstolo Judas diz: os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram a sua própria morada, foram reservados em correntes eternas, na escuridão, sob o juízo do grande dia. Judas 6. Mas Orígenes ensina que eles, no fim, serão restaurados ao favor de Deus. A Bíblia ensina que as almas são purificadas pela fé em Cristo e pela obediência à verdade através do Espírito. Mas Orígenes ensina que as almas serão purificadas do pecado por meio do castigo. No trecho acima, temos o purgatório católico romano exposto de forma tão clara quanto possível. A única diferença entre Orígenes e outros católicos é que eles preveem um inferno eterno para certos irrecuperáveis, enquanto Orígenes ensina uma restauração final, não apenas de todos os homens, mas também dos demônios. Orígenes coloca o chamado Dia do Senhor junto com outros 3 festivais da Igreja. Se nos for feito algum questionamento sobre este assunto, de que nós mesmos estamos acostumados a observar certos dias, como por exemplo o Dia do Senhor, a preparação, a Páscoa ou o Pentecostes, devo responder que, para o cristão perfeito que está sempre em seus pensamentos, palavras e ações, servindo ao seu Senhor natural, Deus, o Verbo, todos os seus dias são do Senhor, e ele está sempre guardando o dia do Senhor. Irineu e Tertuliano colocam o domingo, o dia do Senhor, em igualdade de santidade com o período da Páscoa até o Pentecostes. Mas Orígenes, depois de classificar o dia junto com várias festas da Igreja, praticamente confessa que ele não tem nenhuma preeminência sobre os outros dias. A Igreja Católica Romana. Autoridade do Pai. Ele lhes disse que eles tornavam sem efeito os mandamentos de Deus por causa de sua tradição. Os requisitos dos homens foram colocados onde os requisitos de Deus deveriam estar, e Jesus os acusou de serem ignorantes tanto das Escrituras quanto do poder de Deus. É um plano cuidadosamente elaborado de Satanás perverter as Escrituras e levar os homens a dar uma interpretação falsa às palavras de Deus. Ele levou a Igreja Romana a adotar a posição de que a Bíblia deve ser lida à luz da interpretação dos pais e da Igreja, e por isso o Senhor não consegue penetrar na mente dos membros dessa Igreja, até que leiam a Bíblia como a palavra do Deus infinito. Todos os artigos de fé, todas as doutrinas e credos, por mais sagrados que tenham sido considerados, devem ser rejeitados se contradizerem as declarações claras da palavra de Deus. Se a Bíblia apoia a doutrina que temos sustentado no passado, estamos justificados em mantê-la, pois a palavra de Deus nos dá fundamento para nossa fé. Todos nós sabemos que você ama São Tomás de Aquino, e isso é maravilhoso. Mas você nunca será um teólogo, até que aprenda sobre os pais da Igreja. E ela disse isso com muito carinho. Não foi nenhum tipo de desafio terrível. E eu nunca esqueci disso. E eu acho que ela estava absolutamente certa sobre isso. Na época, eu talvez tivesse lido um pouco de Agostinho, mas sobre os outros grandes padres, eu praticamente não sabia nada. E eu nunca esqueci o incentivo da irmã Agnes. E eu acho que é verdade que você realmente não será um teólogo até se aprender sobre essas grandes figuras. Agora, voltando à sua pergunta, quem são eles? Sobre o que estamos falando quando dizemos os padres? Estamos falando, eu diria, de um período de aproximadamente 500 anos. Digamos, desde o comecinho do século II, então o início dos anos 100, até talvez o início do século VII. São cerca de 500 anos. Estamos falando tanto do Oriente quanto do Ocidente. Ou seja, quero dizer o cristianismo oriental e o cristianismo ocidental. Então, desde, digamos, a Síria e a Palestina, aquela região, até o Ocidente. Quem são algumas dessas figuras? Bem, uma forma de dividi-los é entre padres do Oriente e padres do Ocidente, certo? Aqueles que estão mais na extremidade oriental do Mediterrâneo e aqueles no Ocidente. Entre os padres do Oriente, pense em figuras como Orígenes, João Crisóstomo, Gregório de Nissa, Basílio Magno, Gregório Nazianzeno, Máximo o Confessor. Padres do Ocidente, Agostinho, claro, o mais famoso, Tertuliano, Ambrósio, Hilário de Poitiers, essas figuras. Um dos meus favoritos é um que meio que faz a ponte entre Oriente e Ocidente, ou seja, Irineu. Porque Irineu nasceu em Esmirna. Ele é bispo de Esmirna, que fica no lado oriental do Império, mas depois segue para Roma,
eventualmente tornando-se bispo de Lyon, na França. Então ele nasce oriental e morre ocidental. Sua escrita é muito influenciada pelo estilo oriental. Mostrar. São essas as pessoas de quem estamos falando. Digamos que o primeiro século, ou aqueles séculos do segundo ao sétimo, foram esses grandes mestres, escritores, pastores e teólogos que definiram o tom de grande parte da vida e do pensamento cristãos. Esses são os pais. Esta é a palavra que nos vem de Cristo. Se fosse essencial para nós buscarmos os pais da igreja, ele teria nos dito para fazer isso. Mas os pais da igreja não falam todos a mesma coisa. Qual deles deveríamos escolher como guia? Não precisamos confiar em algo tão incerto. Deixamos de lado os pais da igreja para aprender de Deus através de sua palavra. Isto é a vida eterna, conhecer a Deus. Ah, como deveríamos ser gratos por a Bíblia ser a palavra inspirada de Deus. Homens santos do passado escreveram esta palavra movidos pelo Espírito. A palavra magistério vem do latim magister, que significa professor. Portanto, o magistério é a autoridade de ensino da igreja, o que, na verdade, significa a autoridade de ensino do próprio Jesus Cristo. Como católicos, acreditamos que Jesus ensina através da igreja. E assim, conectado à questão da infalibilidade. Jesus prometeu que, quando a igreja ensina, ela será protegida de ensinar erros em questões de fé e moral, porque o ensinamento de Jesus está ligado à nossa salvação. Então, o magistério se expressa de várias formas, mas, em geral, certamente através do consenso do ensino dos bispos do mundo em união com o Papa, e também olhamos de maneira especial ao ensinamento dos antigos bispos nos primeiros 800 anos, um grupo de mestres ou bispos que chamamos de padres da igreja, ou patrísticos. Assim, no consenso dos padres da igreja, vemos uma autoridade à qual estamos vinculados, porque Deus, nosso Senhor, Jesus Cristo e o Espírito Santo estavam agindo através deles para desenvolver nossa compreensão da fé. Como protestantes, a Bíblia, e somente a Bíblia, é o fundamento da nossa fé. Mas, para muitos, os padres são citados como autoridade. Eles não vêm como aprendizes humildes na escola de Cristo, dizendo: Senhor, o que eu não sei, ensina-me. Abre os meus olhos para que eu veja coisas maravilhosas da tua lei. A Reforma. Fora do Egito. Após seu retorno de Roma, Lutero recebeu na Universidade de Wittenberg o título de doutor em divindade. Agora, ele estava livre para se dedicar como nunca antes às escrituras que tanto amava. Ele havia feito um voto solene de estudar cuidadosamente e pregar com fidelidade a palavra de Deus, e não os ditos e doutrinas dos papas por todos os dias de sua vida. Ele já não era apenas um simples monge ou professor, mas o arauto autorizado da Bíblia. Ele havia sido chamado como pastor para alimentar o rebanho de Deus, que tinha fome e sede da verdade. Ele declarou firmemente que os cristãos não deveriam aceitar doutrinas além daquelas que se baseiam na autoridade das Sagradas Escrituras. Essas palavras atingiram o próprio alicerce da supremacia papal. Elas contêm o princípio vital da reforma. Em 1517, no dia 31 de outubro, um padre de uma pequena cidade na Alemanha mudou a civilização ocidental e arriscou a própria vida ao desafiar o poder da igreja dominante. Sua contribuição para a história foi tão imensa que a revista Time o classificou em 4º lugar na lista dos maiores homens do milênio. Olhando para aqueles que ficaram acima dele no ranking, é fácil pensar que ele deveria ter ficado em 1º lugar. 500 anos atrás, a Reforma Protestante começou quando um jovem padre que se tornou acadêmico, chamado Doutor Martinho Lutero, pregou uma lista de protestos na porta desta igreja em Wittenberg, na Alemanha. Ao fazer isso, ele não percebeu que estava prestes a incendiar a história. Ele não tinha intenção de fundar uma nova igreja. Tudo que Martinho Lutero queria era ver sua igreja se aproximar mais da Bíblia. Ele estava clamando por uma reforma. Existem 2 sistemas gerais de interpretação adotados por diferentes expositores em seus esforços para explicar as Sagradas Escrituras.
O primeiro é o sistema místico ou espiritualizante inventado por Orígenes para a vergonha da crítica séria e maldição da cristandade. O segundo é o sistema de interpretação literal, utilizado por homens como Tyndale, Lutero e todos os reformadores, e que serviu de base para cada avanço que foi feito até agora na Reforma, da mentira para a verdade, conforme ensinado nas Escrituras. De acordo com o primeiro sistema, toda declaração supostamente possui um sentido místico ou oculto, que cabe ao intérprete revelar. Pelo segundo sistema, toda declaração deve ser entendida em seu sentido mais óbvio e literal, exceto quando o contexto e as leis bem conhecidas da linguagem mostram que os termos são figurativos e não literais, e tudo que for figurativo deve ser explicado por outras partes da Bíblia que sejam literais. Vamos falar um pouco sobre a teologia e como ela foi construída a partir da nova hermenêutica. Os reformadores magisteriais ou tradicionais não tinham a intenção de reformar a hermenêutica. Na verdade, eles utilizaram a hermenêutica existente da Igreja Romana até que a leitura das Escrituras mudasse sua teologia. Eles disseram: opa, peraí um minuto. O que nos disseram não é verdade. Isso não é bíblico. Então, uma vez que a teologia deles mudou, eles precisaram descobrir que tipo de hermenêutica resultaria em uma teologia adequada. Por isso, adotaram uma nova hermenêutica que interpretasse corretamente as Escrituras para concordar com os ensinamentos da Igreja Cristã Primitiva. O ensino da Igreja Cristã Primitiva, em vez do ensino medieval da Igreja Romana, passou a ser o critério para a interpretação correta. Isso estava de acordo com o que os apóstolos ensinaram? Ou era algo que havia se desenvolvido tradicionalmente a partir da Igreja Romana? A hermenêutica da reforma inicial era mista. Alguns reformadores continuaram a usar o método alegórico, enquanto outros usaram o método tropológico ou moral e outros ainda usaram o método literal. Então, desde o início, pelo menos, temos uma diversidade de hermenêuticas sendo aplicadas. Vamos falar mais sobre esses assuntos. Em outra apresentação, com o tempo, a leitura literal das Escrituras passou a prevalecer porque era a que melhor reproduzia o ensino da Igreja primitiva. Uma leitura literal das Escrituras. O Dr. Don Stig falou esta manhã sobre a leitura simples das Escrituras. A leitura simples é uma leitura literal. Não é alegórica. Não é tropológica. Não é anagógica. É literal. Tomando isso como a leitura principal, a menos que o texto não fizesse sentido literalmente, e houvesse indícios de que deveria ser interpretado simbolicamente ou metaforicamente, ou como parábola ou por algum outro método. Isso era chamado de leitura gramatical, literal gramatical. Não porque enfatizasse a gramática, mas porque, em grego, a palavra grama significa letras. Então, tinha a ver com o literal, ou seja, lê as letras como você as encontra, lê as palavras. Significava uma leitura literal, enfatizando o texto exatamente como está escrito. O mesmo tipo de linguagem que Ellen White usou na apresentação que ouvimos esta manhã. Lutero foi treinado como teólogo escolástico. E, inicialmente, ele preferia a interpretação tropológica, mas ele também usava tanto interpretações literais quanto alegóricas no começo, até que sua teologia começou a mudar. Suas exposições bíblicas o levaram, teologicamente, a desenvolver uma interpretação cristológica única, na qual ele ensinava que tudo nas Escrituras deve apontar para Cristo para ter autoridade para o cristão. E assim ele questionou a autoridade de livros bíblicos como Tiago, que, segundo ele, não apontavam para Cristo. Cristo não é mencionado em Tiago. O problema é que quase tudo que Tiago ensina vem do sermão de Cristo no monte. Então é difícil dizer que não é cristológico. Só não é explicitamente cristológico. Definitivamente é um documento cristão. Ele também teve dificuldade em aceitar grande parte do Apocalipse, embora Cristo esteja em toda parte no Apocalipse. Ele dizia que a natureza simbólica do livro tornava difícil compreendê-lo, e, por isso,
não conseguíamos ver Cristo claramente ali. De qualquer forma, ele acabou mudando de ideia. Em certa medida, mas seu princípio cristológico ainda é um pouco problemático para a hermenêutica da Reforma, porque acabou criando um cânon dentro do cânon. Tudo o que não abordava Cristo, por exemplo, o livro de Esther no Antigo Testamento, que nem sequer menciona Deus, quanto mais Cristo, de que valor isso tem? Embora os estudiosos digam que, mesmo que Deus não seja mencionado pelo nome ali, ele está em toda parte no livro. Ele está conduzindo, ajudando, guiando, tomando decisões e assim por diante, para salvar seu povo. Então, precisamos ser um pouco mais abertos do que Lutero foi nesse aspecto. A Igreja Romana reserva ao clero o direito de interpretar as Escrituras. Com o argumento de que apenas os eclesiásticos são competentes para explicar a palavra de Deus, ela é retida do povo comum. Embora a Reforma tenha dado as Escrituras a todos, ainda assim o mesmo princípio, mantido por Roma, impede multidões nas igrejas protestantes de buscarem a Bíblia por si mesmas. Eles são ensinados a aceitar os ensinamentos conforme interpretados pela Igreja, e há milhares que não ousam aceitar nada, por mais claramente que esteja revelado nas Escrituras, se for contrário ao seu credo ou ao ensino estabelecido de sua Igreja. Deus uma vez chamou seu povo para sair do Egito, mas a Igreja, abandonando a pureza do Evangelho, voltou para lá em busca de educação. A Reforma foi o seu segundo chamado, e hoje o terceiro chamado está soando. Hermenêutica espiritualizante, Lewis F. Ware e Adventismo, 50 anos de verdade, em breve disponível.